Olá, o meu nome é Gonçalo, bem-vindos ao Paleotomista e vamos falar de uma coisa que está na voga, a Bíblia. Hoje vamos falar dos chamados 4 sentidos da Sagrada Escritura. Não foi São Tomás que inventou, mas está em São Tomás e, portanto, se estás interessado, se queres aprender mais sobre a Bíblia e até na possibilidade de estás a seguir o podcast 365, mais 365, qualquer coisa do género, fica aí, não te esqueças de pôr gosto, subscrever e partilhar, são maneiras gratuitas de ajudares o podcast e bora lá. A Bíblia não é só para ler, é para ler e para entender o que Deus nos quer dizer com as Sagradas Escrituras, a Igreja propõe-nos 4 sentidos aos quais devemos estar atentos. O mais fundamental, basilar, que está no fundamento, o sentido literal, literal vem de letra, aquilo que a letra do texto literalmente quer dizer. Depois, porque as coisas do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, da Antiga Lei, são prefiguração da Nova Aliança, do Novo Testamento, da Nova Lei, diz a Carta aos Hebreus, então temos o chamado sentido alegórico, quando uma coisa do Antigo Testamento significa uma coisa do Novo Testamento. Depois, porque as coisas que significam o Novo Testamento, no fundo, significam Cristo, a Nova Lei, a Nova Aliança, significam também algo, não só que a cabeça faz, mas que o corpo nós devemos fazer, o corpo de Cristo, a Igreja. Então temos um terceiro sentido, o chamado sentido moral ou topológico, moral, aquilo que nós devemos fazer, como é que devemos agir. E um terceiro sentido, espiritual, portanto, o quarto sentido, o primeiro é o literal, por vezes também se chama histórico, embora nem sempre o sentido literal seja histórico. Depois, 3 sentidos espirituais, o alegórico, o moral e o chamado anagógico. Nós conhecemos a palavra pedagogia, o gogé em grego tem a ver com conduzir, o pedo é uma criança, portanto a pedagogia é conduzir as crianças, educar as crianças. Anagogia, o ana significa alto, elevar, e portanto uma coisa anagógica é algo que nos introduz nos mistérios, nos introduz em coisas altas, elevadas. O sentido, tal como o alegórico é as coisas do Antigo Testamento significam as coisas da Nova Aliança, o anagógico é as coisas da Nova Aliança significam a glória futura. Portanto, são estes os 4 sentidos, um literal, 3 espirituais, chamados espirituais, às vezes místicos. Okay? Alguns exemplos. Arca de Noé. A Arca de Noé, sentido literal, Deus mandou Noé construir uma arca porque vai fazer um dilúvio, etc, etc. Mandou construir uma arca. Sentido literal. O sentido anagógico, ou primeiro, o alegórico, é Cristo que funda a Igreja. Okay? Fora da arca não há salvação, todos os animais se perdem. Fora da Igreja não há salvação. Okay? Outro exemplo. Moisés guia o povo hebreu pelo Mar Vermelho. Estou a dar exemplos conhecidos, não é? Pelo Mar Vermelho. Exemplo, significado, sentido literal, Moisés guia o povo pelo Mar Vermelho. Sentido alegórico, Cristo que guia o povo, a humanidade, pelas águas do batismo para a vida nova da graça. Sentido anagógico, pela morte, nós entramos numa vida nova em Cristo, na vida eterna. Sentido moral, devemos seguir Cristo, devemos libertar-nos da escravidão do pecado, etc, etc. Okay? Portanto, eu espero que estes exemplos ajudem a esclarecer um sentido, repito, literal, do alegórico, moral, anagógico. O literal, como eu disse, não é sempre histórico. Okay? E, portanto, não é, já, imagino que já tenham ouvido falar, alguns livros da Sagrada Escritura que têm um pendor mais histórico, por exemplo, os livros dos reis, os livros das crónicas, parte do livro do Gênesis, parte não. Tem um pendor histórico, outros têm um pendor, digamos, mais poético, okay? Portanto, o livro de Job, outros têm um pendor mais profético, etc. Portanto, o sentido histórico ou literal não significa que é história. Okay? Portanto, quando no livro de Job se fala da corte celestial e Satanás entra na corte celestial e aquilo, o sentido literal é isso, não é? Mas não quer dizer que isso é algo histórico, ok? Pronto. Depois, o sentido literal não é sempre histórico, embora nós chamemos sentido literal ou sentido histórico, não há problema. Outro exemplo de um sentido literal que não é histórico é quando Nosso Senhor Jesus Cristo contou uma parábola. Portanto, quando Cristo diz que o semeador saiu a semear,
o sentido literal não é que existe mesmo um semeador que saiu a semear. Não é? Um sentido parabólico faz parte do sentido literal. Okay? Quando Cristo diz o semeador saiu a semear, o texto do Evangelho, à letra, literalmente, não quer dizer que um semeador saiu a semear. Mas Cristo está a contar uma parábola e a parábola tem uma moral da história. Essa moral da história é que é o sentido literal desse texto. Okay? Pronto. Agora, vamos ler o que é que o Catecismo diz sobre os sentidos e depois vamos ler o que é que São Tomás diz sobre os sentidos, porque São Tomás, acho que o que São Tomás diz vai nos servir como releitura do Catecismo e vai nos ajudar a perceber, a aprofundar o que é que o Catecismo diz. O texto de São Tomás também não é que seja muito mais longo do que o texto do Catecismo, mas vai nos ajudar a perceber porque é que as Sagradas Escrituras podem fazer isto, ter vários sentidos, e porque é que não é confuso que tenham vários sentidos. Ok? Então, vamos lá. Aqui estamos nós, portanto, a primeira parte do Catecismo. Fala-nos da revelação, okay? A revelação de Deus. Portanto, quem está a ler as Sagradas Escrituras, agora com o mais 365, eu recomendo vivamente que leia esta parte do Catecismo, porque vai predispor-vos mais para poder acolher melhor, absorver melhor, entender melhor a palavra de Deus. Portanto, a aliança com Noé, Deus elege Abraão, Deus forma o seu povo, Jesus Cristo, que é a plenitude, não haverá outra revelação, etc. A transmissão da revelação divina pela tradição apostólica, relação entre tradição e Sagrada Escritura, interpretação da herança da fé, etc, etc, os dogmas de fé. Agora, o que nos interessa? Sagrada Escritura, o que nos interessa está aqui, os sentidos da Escritura. Okay? E eu vou fazer aqui um zoom. Okay. E é curto isto, estão a ver? Aqui, acaba aqui. Acaba no 119. É do número 115 ao número 109. Diz o número 115. Segundo uma antiga tradição, podemos distinguir dois sentidos da Escritura. O sentido literal e o sentido espiritual, dividindo-se este último em sentido alegórico, moral e anagógico. A concordância profunda dos quatro sentidos assegura a sua riqueza à leitura viva da Escritura da Igreja. À leitura viva da Escritura na Igreja. Desculpa. O sentido literal é o expresso pelas palavras da Escritura e descoberto pela exegese, segundo as regras da reta interpretação. Todo o sentido, isto é, da Sagrada Escritura, fundamenta-se sobre o literal. Okay? A nota de rodapé é para São Tomás. Já vamos ler isto no texto de São Tomás a seguir. O sentido espiritual, graças à unidade do desígnio de Deus, da providência divina, não só o texto da Escritura, mas também as realidades e acontecimentos de que fala a Escritura, podem ser sinais. O sentido alegórico, primeiro, podemos adquirir uma compreensão mais profunda dos acontecimentos, reconhecendo o seu significado em Cristo. Por exemplo, a travessia do Mar Vermelho é um sinal da vitória de Cristo e assim do batismo. Segundo, o sentido moral. Os acontecimentos referidos na Escritura podem conduzir-nos a um comportamento justo. Foram escritos, diz São Paulo na primeira carta aos Coríntios, para a nossa instrução. Terceiro, o sentido anagógico. Podemos ver realidades e acontecimentos no seu significado eterno, o que nos conduz, em grego anagoge, em direção à nossa pátria. Assim, a Igreja terrestre é sinal da Jerusalém celeste. Um dístico medieval que resume a significação dos quatro sentidos. Litera gesta docet, quid credas alegoria. Moralis quid agas, quod tendas anagogia. A letra ensina-te os factos, a alegoria o que deves crer, a moral o que deves fazer, a anagogia para onde deves tender. A letra ensina-te os factos, sentido literal, a alegoria, sentido alegórico, o que deves crer, os mistérios da fé de Cristo, a moral o que deves fazer, a anagogia para onde deves tender. Último ponto, cabe aos exegetas trabalhar de harmonia com estas regras, por entender e expor mais profundamente o sentido da Sagrada Escritura, para que, mercê deste mundo, de algum modo preparatório, amadureça o juízo da Igreja. Com efeito, tudo quanto diz respeito à interpretação da Escritura está sujeito ao juízo último da Igreja, que tem o divino mandato e o ministério de guardar e interpretar a palavra de Deus. Ego vero evangelio non crederem, nisi me catholica ecclesia comoveret auctoritas. Quanto a mim, não acredito no Evangelho se não me comovesse a isso a autoridade da Igreja Católica. Que eu julgo, vamos ver, não perdemos nada, eu julgo que é uma citação de Santo Agostinho. Santo Agostinho contra a Epístola dos Maniqueus, e a citação anterior tinha sido do Concílio Vaticano II. Okay. Então, porque é que, basicamente, estamos a ver no Catecismo,
aquilo que eu estava a dizer. Temos 4 sentidos, o que é cada um dos sentidos. Pronto. Agora, eu quero dar mais um exemplo que eu acho que nos ajuda a perceber claramente a distinção entre o sentido literal e outros sentidos. Já me aconteceu em grupos de fé esta questão, portanto partilho aqui e depois vamos ver o texto de São Tomás. O texto a que eu me referia, o exemplo a que eu me referia é o texto do jovem rico, em que Cristo diz: se queres ser perfeito, vai, vende o que tens, dá aos pobres, terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me. E o rapaz que me fez esta pergunta, ainda não disse a pergunta, mas qual é que era a preocupação do rapaz? Era que nas homilias os padres faziam uma leitura de um sentido moral, em que, ou seja, tentavam dar um sentido, não é moral que eu quero dizer, é espiritual, em que Cristo está a dizer isto, mas nós devemos interpretar isto na nossa vida como não é dar o dinheiro todo aos pobres, mas é ajudar, é ser desprendido, etc, etc. Okay. E o rapaz estava no seu são zelo, preocupado, mas o que é que Cristo está a dizer realmente? Eu não quero que Cristo diga para eu literalmente dar tudo aos pobres e agora eu entro aqui com sentidos espirituais, que isto quer dizer para eu me desapegar e, portanto, não saio da corda bamba, não saio da mediocridade espiritual. Agora vejamos, quando o texto do Evangelho diz, Cristo diz ao jovem rico, se queres ser perfeito, vai, no que tens, aos pobres, traz um tesouro no céu, depois vem e segue. O sentido literal, temos de ser exigentes a determinar o sentido literal. O sentido literal, como eu disse no início, é o basilar, é o mais fundamental. Temos de ser, e São Tomás já vai sublinhar isso ainda mais, temos de ser exigentes. O sentido literal, Cristo não diz, quem me quer seguir deve primeiro dar tudo aos pobres. Por exemplo, quando se encontra com Zaqueu, Cristo não diz a Zaqueu que deve dar tudo aos pobres. Quando se encontra com Nicodemos, que era rico, não diz que deve dar tudo aos pobres. Okay? Portanto, o texto não diz que Cristo diz que todos devem dar tudo aos pobres. Literalmente, é que Cristo disse àquele homem, àquele jovem rico, que deve dar tudo aos pobres. Esse é o sentido literal. E se nós analisarmos o sentido literal, até podemos tentar compreender um sentido moral, uma regra de conduta mais ampla, que aquele rapaz, o que ele tem como entrave que o impede de seguir Cristo, é o seu apego às riquezas. Portanto, as riquezas para ele são um obstáculo que o impedem de confiar de facto na providência, tanto que Cristo não... Ele diz como é que é de alcançar a vida eterna e Cristo... Vender as coisas todas é antes de seguir Cristo, okay? Portanto, não é que seguir Cristo significa vender as coisas todas. Cristo diz àquele homem que para ele poder ser livre para confiar, para o seguir, precisa de vender as coisas todas. O sentido literal, só recapitulando, é aquele homem. Que eu depois conclua que por isso Cristo diz a toda a gente para fazer isso, que era o que o rapaz estava a fazer. Ele achava que era o sentido literal, mas isso é uma leitura de um sentido moral. Okay? Que é incorreta. Já vamos ver, Santo Tomás vai dizer isso. Porquê? Porque não se baseia no sentido literal. Um texto da Sagrada, uma leitura de um sentido espiritual, só tem valor, claro que para a minha oração e para a minha interpretação, qualquer coisa vale, digamos assim, mas só tem valor teológico quando é corroborado por outros textos da Sagrada Escritura no seu sentido literal. Portanto, se nunca na Sagrada Escritura se falasse de que a Igreja era a esposa de Cristo, que se fala nas cartas de São Paulo, se isso não acontecesse, uma leitura do Antigo Testamento em que se falasse do povo que quer casar, de Deus que casa com o povo, e isso é uma prefiguração da Igreja, não faria sentido. Okay? Portanto, todo o sentido espiritual se deve basear no sentido literal das Sagradas Escrituras, não só, nem principalmente no sentido literal daquele texto, mas deve ser corroborado pelo sentido literal de outros textos da Sagrada Escritura. E, portanto, esta leitura que o rapaz estava a fazer, que achava que era literal, não só não era uma leitura espiritual moral, como era uma leitura espiritual moral errada, porque não é corroborado por outros textos da Sagrada Escritura. Okay? E aquela que ele achava que os padres estavam a dizer que era uma leitura, que ele dizia que era uma leitura moral, espiritual, de que Cristo está-nos a dizer que devemos pôr de lado os obstáculos, etc. É sim um sentido moral, mas é um sentido moral mais correto. Okay? Porque é corroborado por outros textos da Sagrada Escritura. Bom, com este esclarecimento, este caso teste, digamos assim, vamos então ver o que é que São Tomás tem a dizer. Então, aqui estamos nós. Artigo 10º, da primeira questão, da primeira parte da segunda teologia, que é sobre o que é a teologia. E pergunta São Tomás, o texto das Escrituras encerra vários sentidos? Quanto ao 10º, assim se procede? Parece que não. E, portanto, se parece que não, já sabemos que é. Parece que a Escritura não contém num único texto a possibilidade de vários sentidos distintos,
tais como o histórico ou literal, o alegórico, o tropológico ou moral e o anagógico. E porquê é que poderia parecer que não, embora depois, quem já segue o canal já está a par, São Tomás depois vai dizer que sim. Quando ele diz parece que não no início, é porque vai ser o contrário. Porquê é que poderia parecer que não? Tem 3 objeções. A primeira é, parece que não se divide em nenhum. Okay? Portanto, que só há um sentido. Com efeito, uma multiplicidade de sentidos relativa a um único texto gera confusão. Facilita o erro, fragilita a argumentação, etc, etc. Portanto, um único texto da Sagrada Escritura não deve conter vários sentidos. Okay? Portanto, se vários sentidos levariam a confusão. A resposta de São Tomás, e podemos fazer isto porque já vimos o que é que são estes sentidos com o catecismo. A resposta de São Tomás é basicamente de que não há equívoco. Primeiro, porque não é que um termo significa várias coisas, mas que o sentido literal depois, o texto significa uma coisa e essa coisa significa outra. Portanto, não é que se eu disser hoje vi um canto e é ambíguo se eu vi o canto da sala ou o canto dos Lusíadas. Okay? Não é isso, um termo equívoco, mas um texto que literalmente significa uma coisa e essa coisa significa outra coisa. O sentido literal, as coisas significadas pelo sentido literal, a passagem de Moisés pelo Mar Vermelho, depois em si significam outras coisas. Portanto, deve dizer-se que a multiplicidade dos sentidos em questão não cria nenhum equívoco ou qualquer outra espécie de multiplicidade. Como foi dito, esses sentidos não se multiplicam em razão de uma só palavra que significaria várias realidades, mas porque as próprias realidades significadas pelas palavras podem ser sinais de outras realidades. Também não existe confusão na escritura porque todos os sentidos estão fundados no sentido literal e só a partir dele se pode argumentar. E nunca dos sentidos alegóricos, como observa Santo Agostinho na sua carta contra o donatista Vicente. Nada, no entanto, se perderá da Escritura, porque nada do que é necessário à fé está contido no sentido espiritual, que a Sagrada Escritura não refira explicitamente em alguma parte no sentido literal. Portanto, tudo o que está no sentido espiritual de um trecho da Sagrada Escritura, se é necessário à salvação, então vai estar literalmente noutro trecho da Sagrada Escritura, portanto não se perde nada e não há ambiguidade, porque não temos um texto, não é que as Sagradas Escrituras dizem que Moisés passa o Mar Vermelho com o povo, e nós agora ficamos na ambiguidade, será que este texto pode querer dizer ou que Moisés passou ou que Cristo vai passar? Não é que o texto, a letra do texto pode significar duas coisas, a letra do texto significa uma coisa, mas essa coisa, esse acontecimento histórico, neste caso é histórico, outros casos não é, não interessa, este acontecimento histórico de si tem outro significado. Okay? E portanto não há ambiguidade. Voltamos acima. Porquê é que poderia parecer que não são estes os 4 sentidos? A primeira objeção dava-nos uma razão pela qual pareceria que não devia ter mais do que um, mas a segunda objeção vai no fundo dar outros sentidos. Agostinho diz-nos, a parte da escritura intitulada Antigo Testamento apresenta-se sob 4 formas: história, etiologia, analogia e alegoria. Ora, esta divisão parece totalmente estranha à que foi assinalada, logo não é conveniente que as Sagradas Escrituras sejam explicadas de acordo com os 4 sentidos mencionados. Esta objeção agora é, ok, dividimos as Sagradas Escrituras, mas não são esses os sentidos. Portanto, Agostinho fala de outros. E a resposta de São Tomás é, deve-se afirmar que a história, a etiologia e a analogia, que Santo Agostinho refere, né, na concepção de Santo Agostinho, portanto, já vamos ver, etiologia é novo, analogia já tínhamos, mas aqui é na concepção de Santo Agostinho, referem-se a um único sentido literal. Existe história, temos história, explica Santo Agostinho, quando algo é exposto por si mesmo. Etiologia, quando se indica a causa do que está a ser tratado. Por exemplo, quando o Senhor explica no Evangelho de Mateus por que Moisés autorizou o repúdio das esposas. Isto é, em razão da dureza dos seus corações. Existe analogia, quando se mostra que a verdade de uma passagem da Escritura não se opõe à verdade de outra passagem. Okay? Portanto, o que é que São Tomás está a dizer? Estes 3... desculpem lá, eu estava a dizer que analogia estava a confundir com a palavra alegoria. Anagogia não está nada. Peço desculpa. Estes 3 sentidos, a história, a etiologia e a analogia, são todos sentidos literais, mas em que a letra está a fazer coisas diferentes. É diferente quando a letra do texto está a contar a história, ou quando a letra do texto está a explicar a causa de alguma coisa, etc, etc. Okay. Quanto à alegoria, apenas ela, entre as 4, vale pelos 3 sentidos espirituais, porque de facto a palavra alegoria significa que uma coisa, um texto, significa outra coisa. Portanto, de facto, a palavra de si poderia ser usada para o Antigo Testamento, que significa o Novo Testamento, ou o Novo Testamento, que significa a glória futura, ou o Antigo Testamento, que significa aquilo que nós vamos fazer. Okay? Apenas ela, entre as 4, vale pelos 3 sentidos espirituais. O de São Vítor coloca também o sentido anagógico sobre o sentido alegórico e destaca somente 3, o histórico, ou literal, o alegórico, que inclui o anagógico, e o tropológico, ou moral. Portanto, o que é que São Tomás está a dizer aqui na resposta? Há alguma diversidade de nomenclatura entre os padres, entre os teólogos,
Mas isso não afeta a essência da questão, que é, há um sentido literal, aquilo que a letra significa. A letra significa certas coisas, é essa significação que é o sentido literal, mas depois as coisas significadas pela letra, pelo texto, significam elas mesmas outras coisas. Isso é que é o coração da questão. A terceira objeção, porque é que poderia parecer que aquela divisão não está bem? Ademais, além dos sentidos citados, existe o sentido parabólico, uma parábola que não está incluído entre os 4 anteriores. E, quanto a isto, diz São Tomás, deve dizer-se que o sentido parabólico está incluído no sentido literal, porque pelas palavras podemos significar algo no sentido próprio e algo em sentido figurado. E, nesse caso, o sentido literal não designa a própria imagem, mas o que ela representa. Exemplo dado por São Tomás. Quando a Escritura fala do braço de Deus, o sentido literal não indica a existência de um membro corporal em Deus, mas o que é significado por esse membro, isto é, o poder de operar, de conseguir fazer obras, de fazer alguma coisa. Okay? Portanto, quando as Escrituras diz que Deus tem um braço poderoso, que Deus se levanta, que Deus, etc, etc, não está a dizer que Deus está sentado num trono, literalmente, feito de madeira, alguns no céu, e que se levanta porque tem pernas e corpo e tronco e membros. Não é isso que está a dizer. Okay? Esse texto está a querer dizer, por parábola, por metaforicamente, alguma outra coisa. Essa outra coisa é que é o sentido literal. Okay? E diz São Tomás, conclui São Tomás, isto deixa bem claro que no sentido literal da Escritura nunca pode haver falsidade. Okay? Para São Tomás, não há dúvida nenhuma, o sentido literal é o sentido mais importante, fundamental. Okay? Já o Catecismo, nós vimos há pouco, nos dizia que o sentido literal deve ser interpretado segundo as retas regras de interpretação. Não é porque as Sagradas Escrituras dizem que Deus criou o mundo em 7 dias que se segue que é isso literalmente que está a ser dito. É preciso, através de regras complicadas, e é esse o trabalho da exegese, perceber qual é que é o sentido literal do texto, que, vamos ver agora o corpo do artigo de São Tomás, é essencial na argumentação teológica. Ok, então vamos agora ao corpo. A resposta de São Tomás começa aqui, portanto, ele tinha dado aqui um argumento de autoridade de São Gregório, a mostrar este tal sed contra, do latim, sed contra, ou em sentido contrário, dá um argumento de autoridade para mostrar que estas objeções, parece que os 4 sentidos não estão bem por causa destas objeções, São Tomás dá um argumento de autoridade em sentido contrário. São Gregório diz que a Escritura Sagrada, pela própria maneira de se exprimir, ultrapassa todas as ciências, porque num único e mesmo discurso, ao contar um facto, nos dá um mistério. Mas agora a resposta. O autor da Escritura Sagrada é Deus. Está em seu poder para significar algo, empregar não somente palavras, o que também o homem pode fazer, mas igualmente as próprias coisas. Portanto, eu, se escrever um texto, não sou autor da realidade, portanto, se eu escrevo um texto de história e digo o primeiro rei de Portugal foi Dom Afonso Henriques, aquilo que eu escrevi, o primeiro rei de Portugal foi Dom Afonso Henriques, isso, o texto, significa uma coisa, significa a realidade. O primeiro rei de Portugal foi Dom Afonso Henriques. Agora, eu não tenho controlo nenhum sobre a realidade para poder fazer com que ela signifique uma outra coisa. Mas Deus, que é o autor principal das Sagradas Escrituras e é o autor da história, tem esse poder. Okay? Está em seu poder, repito, para significar algo, empregar não somente palavras, o que o homem também pode fazer, mas igualmente as próprias coisas. Assim, em todas as ciências, as palavras portam significado, são portadores de significação, mas a Escritura Sagrada tem como próprio específico dela que as próprias coisas significadas pelas palavras significam, por sua vez, algo. A primeira significação, segundo a qual as palavras designam certas coisas, corresponde ao primeiro sentido, que é o sentido histórico ou literal. A significação pela qual, e desta interpretação, nós já vemos que quando se diz que o braço de Deus é um braço poderoso, não se está, dizer que o braço de Deus significa que Deus consegue fazer obras, isto não é uma leitura espiritual. Okay? Porquê? Porque não é que o texto significa literalmente o braço de Deus, a coisa que é o braço de Deus, e agora essa coisa tem outro significado. Não. O que o texto significa é que Deus tem poder. Bom, a significação pela qual as coisas significadas pelas palavras designam ainda outras coisas é o chamado sentido espiritual, que está fundado no sentido literal e o pressupõe. Por sua vez, o sentido espiritual divide-se em 3 sentidos diferentes. Com efeito, diz o apóstolo na carta aos Hebreus, São Tomás, hoje os exegetas acham que a carta não é de São Paulo, não é do apóstolo, mas não interessa, que diz ele que a lei antiga é uma figura da nova, Hebreus 7,19. E a própria lei, acrescenta Dionísio, um padre da Igreja, é uma figura da glória futura. Portanto, a lei antiga é a figura da lei nova, já estamos a ver sentido alegórico. A figura
a lei nova é a figura da glória futura, sentido anagógico. Além do mais, na lei nova, o que se cumpriu na cabeça é a figura do que devemos fazer, sentido moral. Por conseguinte, diz São Tomás explicitamente, quando as realidades da lei antiga significam as da lei nova, temos o sentido alegórico. Quando as coisas realizadas em Cristo ou naquilo que Cristo representa são o sinal do que devemos fazer, temos o sentido moral. Enfim, quando estas mesmas coisas significam o que existe na glória eterna, temos o sentido, anagógico. Temos aqui os 4 sentidos. Como, por outro lado, o sentido literal é aquele que o autor quer significar. É aquilo que o autor quer significar. E o autor da Escritura Sagrada é Deus, que compreende simultaneamente todas as coisas em seu intelecto. Não há inconveniente em dizer, segundo Agostinho, que, de acordo com o sentido literal, mesmo num único texto da Escritura, encontram-se vários sentidos. Não há inconveniente em dizer isto. Okay? Porquê? Porque o texto significa o que o autor quer significar e Deus compreende todas as coisas no seu intelecto e, portanto, ele pode perfeitamente querer dizer várias coisas ao mesmo tempo. E pronto, e o resto são as respostas às objeções. E pronto, meus caros, espero ter sido claro, espero que isto vos possa ajudar a aprofundar a leitura da Sagrada Escritura. Portanto, no fundo é ligarmos a antena para, quando ouvirmos uma história do Antigo Testamento, podermos estar atentos ao que é que isto me tem a dizer a mim, sentido moral, e nesse sentido eu acho que os comentários do padre Miguel Vasconcelos, acho eu, desculpem, eu nem decoro o nome do podcast, quanto mais do padre. Nesse sentido, eu acho que os comentários têm apontado nesse sentido, que é que isto que aconteceu, que se passa no Antigo Testamento, me diz a mim como é que eu posso agir. Mas estamos também atentos aos outros sentidos da Sagrada Escritura, portanto, o sentido alegórico, o que é que isto me está a dizer sobre Cristo. Exemplo, ainda foi ontem, ou anteontem, não sei quando é que... Aliás, isto só vai ser publicado daqui a uns dias, portanto não faz sentido. Mas aqui há uns dias, o José foi vendido pelos irmãos por 20 moedas de prata, e Cristo foi vendido por 30 moedas de prata. Isto é um sentido alegórico. Okay? José é traído pelos seus e, portanto, temos aqui um sentido alegórico. Depois é por se reencontrarem e se reconciliarem com José que a família se vai salvar da pobreza, da fome, spoiler. Portanto, estejamos atentos, né, para percebermos o que é que Deus nos quer dizer. Porque não é o caso que a palavra de Deus está a contar uma historinha que só interessa a quem viveu naquele tempo. Não é? E agora a mim já não me diz nada. Não, a palavra de Deus é eterna. A palavra de Deus quer-me dizer algo agora. Não só o que eu devo fazer, como é que eu devo viver, também. E aí é preciso ter muito cuidado. Como São Tomás frisava que o sentido espiritual se baseia no sentido literal, é preciso ter muito cuidado para não fazer um Deus à minha imagem e estar eu a adaptar o que é que Deus quer que eu diga, que eu faça, porque eu já sei o que é que eu quero fazer e agora vou adaptar a palavra de Deus, mas estar disposto não a fazer um Deus à minha medida, à minha imagem, mas a deixar-me eu construir a imagem de Deus e não querer medir a Sagrada Escritura pela régua da minha vida, mas medir a minha vida pela régua da Sagrada Escritura. Bom, espero que este episódio vos possa ajudar e louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado em sua Mãe, Maria Santíssima. Muito obrigado e até para a semana.